Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que é o www.futura.org.br. Bom, em 2012 o Brasil tinha 2.300.000 professores. O número desses profissionais cresceu 1,5% de 2011 para 2012, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Por outro lado, uma pesquisa divulgada no ano passado pela Fundação Educacional Vark Gams colocou o Brasil em penúltimo lugar entre 21 países, num ranking de valorização de professores, com base na remuneração dos docentes, respeito por parte dos alunos em sala de aula e o interesse pela profissão. O salário médio do professor brasileiro em início de carreira é o terceiro mais baixo, de acordo com outro estudo feito pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que avaliou um total de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Apenas Peru e Indonésia pagam salários menores aos professores no ensino primário do que o Brasil. Por aqui, o salário anual médio de um professor é de 4.818 dólares, o que hoje equivaleria a rendimentos aí de 11.390 reais por ano. Bom, valorizar os professores do magistério de todas as redes públicas de educação básica é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que deve ser votado aí ao longo desse ano. Mas, além da remuneração, o que mais precisa ser feito para motivar os jovens a ingressarem na carreira de magistério? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Rafael Parente, ele é assessor do movimento Todos pela Educação. Aqui ao meu lado está a Alessandra do Nascimento, ela é professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco está o Rogério Gonçalves, ele é diretor pedagógico do Sistema Elite de Ensino. E você, em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Você já sabe, tem duas formas de mandar o seu recado para a gente pela internet. A primeira delas eu vou colocar na tela para você agora, que é a rede social, no facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra esse post aqui com a hashtag Orgulho de Ter Professor. Você pode aí curtir, comentar, compartilhar se você é educador, se você pretende se tornar um educador, ou se você não pretende se tornar um educador, compartilhe aí seus motivos com a gente colocar aqui na roda para os nossos entrevistados também comentarem. E também pelo Twitter você pode mandar mensagens para a gente no perfil @canalfutura. Ou ainda ligando, tem mais essa forma, o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente e mandar o seu recado. Quando você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Quero começar ouvindo a Alessandra, que está aqui ao meu lado, que além de ter se formado em pedagogia, ela também é uma colega jornalista, mas optou, no momento, ela trabalha como professora. Então, queria ouvir de você, Alessandra, o que motivou você a estudar pedagogia, a se dedicar, a querer ser uma profissional de educação, contrariando aí todos esses números que a gente mostrou, que cada vez menos jovens têm se interessado por essa carreira? Eu acredito assim que eu tive uma oportunidade muito boa durante a graduação. Logo nos primeiros semestres, eu fui convidada a fazer parte de um grupo de iniciação à pesquisa. E a pesquisa que eu fazia era... A gente analisava professores que tiveram uma escola que teve um baixo rendimento no município de Duque de Caxias, e a gente propôs um projeto de pesquisa naquela escola, onde a gente tentava conversar e propor soluções para professores alfabetizadores, partindo do princípio que na base a gente conseguiria algum avanço. E a gente teve um retorno muito positivo durante os 2 anos de pesquisa, era uma pesquisa financiada pela FAPERJ, e durante esses 2 anos a gente conversou, a gente discutia, fazia grupos de estudos, pegava um problema que a professora apresentava em sala de aula, buscava na teoria o que a gente poderia fazer para mudar, discutia, e ao final a Secretaria de Educação de Caxias convidou a gente para oferecer um curso para professores alfabetizadores. Então eu acredito que por ter esse excelente contato com a pesquisa, eu comecei a ficar motivada, a querer pesquisar, a querer estudar, entender, porque eu vi na prática um resultado positivo. Eu vi, enquanto estudante de educação, enquanto estudante de pedagogia, que a gente podia mudar alguma coisa, a gente podia tentar
modificar e ajustar alguns problemas que estavam acontecendo ali naquela realidade. E a partir daí eu quis continuar na carreira, como você mencionou, eu tive a grande oportunidade de fazer jornalismo, que enriqueceu muito a minha formação enquanto professora, discutir, vivenciar, ter essa experiência, e surgiu a oportunidade em abril do ano passado, eu realizei o processo seletivo do CAP da UERJ, sou professora contratada lá e continuei na carreira do magistério. Muito bom, então isso despertou o bichinho em você do amor pela educação e seguiu essa carreira tão bacana. Eu quero ouvir do Rogério que está aqui com a gente, ele trabalha no processo de seleção dos professores que vão trabalhar para o sistema elite de ensino, então ele entrevista muitos professores. Queria ouvir de você, Rogério, como tem percebido o interesse, se de fato se percebe dentro da escola que você trabalha a diminuição do interesse ou menos candidatos, e de que forma eles chegam preparados para ocupar essas vagas de professores, Rogério? Bom, existem dois pontos, né? Em relação ao interesse, a gente não capta muito de quem nos procura, a procura é relativamente grande. Cerca de 2.000 se inscrevem, 1.500 pelo menos fazem a prova, mas quando nós fazemos, os que passam na prova de escrita, pouco mais de 10% disso, e na prova de quadro, de 1.500 ficam 10 a 15, quer dizer, o nível que o professor tem chegado, né, para a prova de quadro. Na prova escrita o grau de reprovação é muito alto, na prova de quadro pior fica, né? A nossa sensação é que a formação está piorando. Tanto é que boa parte dos nossos professores... Prova de quadro, explicando para a gente. Que o professor ele fez o processo seletivo escrito, e aí um grupo é aprovado, e desse grupo vem a prova de quadro, que o professor tem que dar uma aula. É um tema livre, ele tem cerca de 15 a 20 minutos. Assim. Uma aula prática, exatamente. Ele tem cerca de 15 minutos para mostrar, né, as características dos professores. É preocupante que muitos cometem erros básicos, tipo não apagar o quadro para dar aula, né? Como é que apaga o meio do quadro para escrever, não bota nome, não bota data. Então, a sensação é que muitos chegam um pouco preparados e são formados, né? São pessoas já formadas e muitos já trabalhando, já dando aula, que passam pela prova escrita. Existe um outro dado que aí é uma percepção pior, que a gente tem muitos alunos de pré-vestibular. E eu sempre entro, né, nas turmas de pré-vestibular, na primeira semana, motivação, porque o vestibular exige muito estudo, e infelizmente no Brasil o estudo é muito pouco valorizado, são poucos casos de pessoas bem-sucedidas atreladas a estudo, a maioria das pessoas bem-sucedidas jogam futebol, são artistas de televisão, e a gente fala, passar no SISU é estudar, estudar, estudar. Passar no vestibular, nas carreiras mais difíceis das faculdades públicas, tem que estudar muito. E eles sempre façam uma brincadeira, porque, e aí, qual é o teu sonho? Quanto maior o teu sonho, maior tem que ser o seu grau de estudo. Não existe, em educação não existe atalho, você tem que estudar muito. E aí a gente pergunta, qual é o seu sonho? E os grandes sonhos, médico, engenheiro, advogado, e eu sempre brinco, porque eu sou educador, professor há 25 Ninguém quer ser anos. Professor. Em salas de 50, 60 alunos, o máximo que eu tenho encontrado são 2. Quando há salas em que ninguém levanta o braço. E aquele que levanta meio tímido, assim, envergonhado. Envergonhado. Né? É como se fosse, né, um ET. Olha, eu quero ser professor. Né? Alguns olham atravessado, tipo, você é doido, você vai querer ser professor? Justamente por causa disso, né? A questão salarial pesa muito. E o pior é que muitos estão escolhendo a carreira pelo dinheiro que ele vai ganhar futuramente. Isso não existe. Ninguém que faça algo que não goste vai ser bem sucedido na vida. Quer dizer, seja então, na educação, seja a área que for, escolha do candidato para se dedicar na sua carreira. Né? Exatamente. Eu quero ouvir do Rafael em relação a esses dois pontos que a gente ouve aqui. A Alessandra, por um lado, é motivada pelo gosto do que faz, pela paixão de trabalhar com a educação, mas esses dados que o Rogério também apresenta, tem a questão salarial, a questão da valorização da carreira de professor, que no Brasil, infelizmente, está em baixa no momento. Mas a gente tem que lembrar que existem exatamente dois tipos de motivação diferentes. Uma intrínseca, que é justamente essa motivação mais pela causa, mais pela visão, mais pela vontade idealista de transformar o mundo, transformar o Brasil, transformar a nossa realidade imediata, da sede por justiça, da sede por uma realidade melhor. E os professores e quem ainda escolhe ser professor ainda tem muito dessa idealização e dessa vontade de transformar o mundo e transformar o país.
e transformar vidas, né, e futuros. E tem esse outro tipo de motivação, que é uma motivação extrínseca, mais relacionada ao dinheiro, ao salário, ao plano de carreira e etc. Agora, é importante a gente lembrar também que há vários países onde a profissão de professor, culturalmente, ela é muito valorizada, não necessariamente porque eles têm os melhores salários, mas porque todos naquela sociedade entendem a profissão do professor como uma das mais importantes, se não a mais importante. Já que é o professor, respeito pelo trabalho do professor é aquele que forma todos os outros profissionais. Então, para você ser um bom médico, para você ser um bom advogado, para você ser um bom qualquer coisa, você vai precisar desenvolver competências e habilidades básicas, e você vai ter professores até um mestrado, doutorado, etc. E se você não tiver professores de qualidade, você não vai conseguir ser um profissional de qualidade. Ou seja, nessas outras culturas, todo mundo reconhece e valoriza os professores, não por uma questão de, esse daí é um morto de fome, esse daí não consegue morar no melhor bairro, não consegue, mas justamente por reconhecer esse valor de, ainda que ele não tenha um melhor salário da sociedade, ele está dando a vida dele por essa sociedade, por uma sociedade melhor, e dando a vida dele por vidas melhores e futuros melhores naquela sociedade. Em relação ao que o Rafael está dizendo, a gente tem uma participação que já chegou para a gente aqui pelo Facebook, da Camila Souza Santos. Obrigado, Camila, por ter mandado esse recado. E ela diz que acredita que qualquer discussão que não tenha centralidade na valorização da carreira docente, que não é somente salarial, como bem pontuou aqui a Camila, passará longe da educação que a gente deseja ter. Você, Alessandra, quando decidiu encaminhar aí sua carreira para o lado da educação, não houve críticas, ouviu esse tipo de comentário também? Não, eu acho que não, porque eu já vinha desse meio, e eu concordo com o que o Rafael fala, porque na faculdade de jornalismo, o que a gente ouve o tempo todo é que você está ali para mudar o mundo, para trazer uma reportagem, para fazer uma coisa que ninguém... para levar a justiça do povo para as outras para as esferas políticas de poder. E na educação é a mesma coisa. Por que você quer ser professor? Eu vejo como isso. É nesse intuito de você querer transformar, de você levar para alguém. Por exemplo, esse ano eu estou com o 1º ano, então eu estou ensinando 20 crianças a ler e a escrever. E assim, é incrível você chegar numa sexta-feira e a criança ainda está lendo sala. E quando você chegar na segunda, ela já lê a sala de aula, é bonita. Então você trouxe uma coisa diferente para aquela criança. Você agregou, você ajudou ela a despertar, a ter um conhecimento que ela não tinha. Então, eu vejo como isso. Eu vejo a profissão de educador, o magistério, como uma forma de você levar para as pessoas uma outra visão, um outro ponto de vista, diferente do que elas têm. Evolução, né? Evolução. Bom, a gente tem uma pergunta aqui bem interessante do Gustavo Puerari pelo Facebook. Obrigado, Gustavo, por sua participação. Ele queria perguntar sobre a divisão da educação entre os membros da federação. Quais são os maiores ganhos e os maiores ônus de dividir responsabilidade de educação entre municípios, estados e União? Como é que você responderia ao Gustavo, Rafael? Eu acho que essa divisão ela precisa acontecer justamente porque a educação é um mundo e você tem essas divisões dentro do sistema de educação básica, o ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação. No Brasil também essa divisão é fundamental para que as redes sejam articuladas. Exatamente. E aí a gente tem uma questão também que se, por exemplo, só o país, o governo central, cuidasse de toda a educação, quão eficiente ele seria enquanto uma empresa gigantesca de chegar a olhar lá na ponta e conseguir efetivamente mudar problemas que estivessem lá na ponta. A gente tem dados aí das provas Brasil, do IDEB, etc. E, em geral, a gente tem resultados melhores municipais do que estaduais. Ao mesmo tempo, se a gente tem algumas escolas federais de ensino básico ou ensino médio, elas tendem a ter ótimos resultados também. Mas por quê? Porque essas escolas têm verbas muito maiores para recursos, para pagamento dos profissionais, etc., do que as escolas municipais e estaduais. Então, antigamente também a gente tinha um pouco uma confusão, porque todos os governos, todas as esferas governamentais eram responsáveis por tudo. Então, quem quisesse podia ter uma universidade, podia ter escola de ensino médio, podia ter escola de ensino básico, e há pouco tempo, cerca de 15 anos, a gente começou a organizar
esses níveis diferentes de ensino de acordo com as esferas de governo. E essa organização é benéfica, essa organização é importante até para a gente entender que governo que está sendo mais eficiente, efetivo ao prover esse serviço de educação de qualidade ou não. E ele pode se especializar mais naquele sistema do que se ele tentar dar conta de tudo, né? Queria ouvir de você, Rogério, em relação à questão da valorização do professor, né, que a gente fala tanto aqui. Você trabalha numa instituição privada. De que forma você acredita que o clima da escola ou da gestão da escola, seja de uma escola ou de um sistema escolar, seja ele público ou privado, isso vai também incentivar o professor, isso vai motivar a qualidade do trabalho do professor? Você acha que isso tem uma relação ou é muito mais uma questão pontual do trabalho de cada educador? Não, acho que isso é muito importante, né? O clima de trabalho também é extremamente favorável. Quando o professor se sente bem, o professor é vaidoso, né? Ele transforma vidas, ele tem essa sensação de transformador. Isso também que motiva, né, a mim e a muitos colegas trabalhar. Então, quando ele percebe que o aluno tem mais interesse, que a escola o apoia mais, ele se sente bem nesse espaço, o rendimento dele vai ser muito maior. Lamentavelmente, por outro lado, o que a gente vem perdendo um pouco é o respeito pelo professor. É algo também que está afastando, né, colegas de sala de aula. Antigamente, respeito por parte dos pais ou dos pais alunos? E das famílias, né, das famílias e dos alunos. Antigamente, quer dizer, eu estou com 47 anos de idade, né, se um professor dissesse para minha mãe que eu tinha que estudar mais ou que eu fiz algum tipo de besteira, enfim, minha mãe me dava uma bronca colossal. Hoje em dia é o contrário, né? Quando o professor reclama do filho, o filho diz para o pai que ele é perseguido, né? Eu brinco com nossa mãe, a gente com tantos alunos, imagina educadores perseguindo alunos, né? Mas ele diz para o pai que ele é perseguido e o pai vai para a escola brigar. Então o professor hoje em dia, tudo é opressão, tudo é bullying, tudo é ofensa moral, quer dizer, daqui a pouco a escola a gente vai poder mais brincar com os alunos, porque as brincadeiras são consideradas ofensas. Claro, o bullying é uma questão importante, tem que ser prevenida, mas também não pode ser levada ao extremo. Exatamente, né? Porque daqui a pouco, para socializar, as crianças brincam, né? Todos nós devemos ter tido apelidos quando pequenos e nós crescemos saudáveis, né? Então, colocar um apelido, desde que não seja ofensivo, nem agressivo, nem machuque essa pessoa, é saudável na questão da socialização. E hoje em dia tudo é complicado, o professor hoje em dia tem que brincar com medo, porque tudo pode ser levado para o outro lado, tudo pode ser considerado ofensivo, e isso tem afastado muitos também. Violência nas escolas, a gente está com um problema sério, as mídias estão chamando muita atenção, né? Aluno batendo em professor batendo em aluno, vira e mexe a gente vê uma chamada... Oi? Pais agredindo o professor, então o professor há 20, 30 anos atrás... ele é meu professor, né? Existia um respeito. Hoje em dia a gente vem sentindo muito que, não, inclusive na escola privada, muitos pais consideram o professor como um funcionário dele, alguém que ele paga, né? Um aluno, uma vez, brincando comigo, ele insinuou que ele pagava meu salário. Eu falei, não, seu pai paga a escola. A relação comercial dele é com a empresa, a escola. Dentro de sala de aula, eu sou autoridade. Então, o fato de pagar mensalidade não dá você direito de falar mais alto comigo, ou gritar comigo, ou me desrespeitar. Mas a gente sente que isso é muito passado, né? Como o pai, na privado, o pai paga. Isso desde, então, a educação em casa, é como os pais passam esse olhar para os filhos que vão chegar na escola com essa postura. Exatamente. A gente já está encaminhando quase para a reta final do programa, e tem uma questão importante que eu quero colocar aqui para vocês discutirem com a gente, que é a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que deve ser votado esse ano, esperamos todos, né? Já veio aí no fim do ano passado, agora deve voltar à Câmara, depois de algumas modificações no Senado. E essa meta 17 diz que valorizar os profissionais do magistério de todas as redes públicas de educação básica, equiparando seu rendimento médio ao de profissionais com escolaridade equivalente. Essa meta que esperamos que também seja cumprida. Eu quero ouvir de vocês, começando pelo Rafael, de que forma a aprovação do PNS, se for aprovado logo agora no começo do ano, a partir daí, como a gente pode pensar que pode mudar um pouco também a cultura, né? A gente está falando aqui da valorização da carreira do professor, o respeito, como já apontou aqui o Rogério, essa expectativa de ter o retorno positivo, como a Alessandra já pontuou também. Então, como a gente pode pensar que uma nova cultura de voltar a valorizar mais a carreira do professor pode começar agora, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação?
Olha, sinceramente, eu acho que pode haver uma diferença, mas que não vai ser muito grande. Eu acho que a gente tem leis maravilhosas no país e nem por isso a gente tem um país maravilhoso. A gente tem uma Constituição que é perfeita no papel, mas quando você olha para a realidade, muito pouco dela é aplicada. Então, o fato da gente conseguir passar um Plano Nacional de Educação não significa que os entes federados vão conseguir e vão querer aplicá-lo à risca. Então, a gente tem que voltar um pouco e lembrar que é uma questão cultural, é uma questão histórica, só batendo um pouquinho numa tecla que foi levantada dessa questão da mudança da escola. Até os anos 60, a gente tinha uma escola pública muito excludente ainda, né? A gente tinha uma escola pública que não incluía os mais pobres, os miseráveis. Então, a parcela mais não educada da população não tinha acesso à escola e os pais também não. Então, é claro que quando você massificou o ensino, você teve um complexo muito mais, quer dizer, uma situação mais complicada, porque, de fato, os alunos vinham muito menos preparados do que alunos que já estavam na escola e os pais muito menos, porque até hoje você tem famílias que é a primeira geração que está indo para a faculdade, né, que os pais não conseguem acompanhar os filhos, não conseguem ajudar a fazer o dever de casa, não conseguem avaliar se a escola está fazendo bem o trabalho ou não. E esse reconhecimento dos professores, ele deve vir de várias formas diferentes, né? Claro que, como a gente já conversou aqui, tem a questão salarial, tem a questão das leis, tem a questão do apoio, mas tem também muito da automotivação, da postura do professor, da postura do profissional, dele querer fazer bem e da postura e da conduta dos profissionais de todo o sistema educacional. Então, a gente precisa, por exemplo, de gestores educacionais em todos os níveis que sejam mais técnicos. A gente precisa de ter mais continuidade nas políticas públicas, mais continuidade nas estratégias de se vencer os desafios que a gente tem na educação. Então, eu acho que é um avanço, a gente batalhou, o movimento Todos pela Educação batalha muito por esse Plano Nacional da Educação e é claro que a gente está muito esperançoso com relação a esse plano ser aprovado, mas a gente tem que lembrar que é um longo caminho desde a aprovação de uma lei até a sua efetiva aplicação e a sua consequência na realidade. Alessandra, eu queria ouvir de você, que está lá na ponta, está na sala de aula, assim como você também, a Fabiana Naves pelo Facebook, obrigado Fabiana, diz que está no último ano de pedagogia e fala que a questão dos baixos salários não é o único motivo de desvalorização, fala da distribuição de renda. Então, falando para a Fabiana e tantos outros estudantes de pedagogia, ou futuros profissionais de educação, como você pensa essa questão da mudança do comportamento e maior valorização do professor, você que está aí na ponta lidando com a criançada dia a dia? Eu acho que, para mim, a remuneração é uma consequência da minha formação, da minha qualificação, sabe? O que acontece é que os professores, eles precisam mudar a concepção deles mesmos, de como eles estão, sabe? Porque o que a gente escuta o tempo todo é isso, a realidade é exatamente essa, baixos salários, a desvalorização. Mas isso não é só na carreira do professor. A gente tem uma discussão de outras carreiras também que reclamam, não desses aspectos, mas de outros problemas. Então, acho que é assumir a postura de que você precisa continuar uma formação, você precisa voltar sempre para a universidade, você precisa estar estudando, você precisa ler, se atualizar, ou estar em contato com o que você está pesquisando, com o que você faz na sua profissão, para você não se acomodar, porque se você se forma e se acomoda, vai continuar e não adianta, não é uma lei que vai ser aprovada. O que precisa mudar é a postura do professor. O professor em si, ele precisa mudar a sua consciência, ele precisa voltar e rever alguns pontos. Muito bom. A gente está quase encerrando, quero ouvir o Rogério. Eu acredito também que apenas a lei não vai mudar muita coisa, é uma questão cultural, né? O Rafael colocou bastante bem. Em reuniões, às vezes, de conselho de classe, reunião de pais, eu saliento um detalhe que eu acho que mudou nos últimos anos, que foi o sumiço dos livros das casas. Quando eu era garoto, toda casa tinha um estande de livros, né? Um estande de livros. Uma biblioteca, e a televisão, e a televisão ficava... Então, você olhava para a televisão, você via livro. Hoje em dia, com o fenômeno REC, né, a televisão fica apoiada num REC ou presa na parede e os livros desapareceram. Aí a gente diz, a gente tem que incentivar as crianças a ler. Os pais não leem, livro é considerado despesa e os livros desapareceram. Como é que você estimula alguém? Então, na sala você tem a televisão, você tem o videogame, então a criança chega, ela quer imediatamente jogar. Então, a gente precisa revalorizar o livro, a leitura, o professor, a educação, e é uma longa jornada nisso aí, né? Cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte, sem dúvida. Se não tiver
leitura, não tem como você incentivar alguém. Exatamente. Se você não lê, se você não tem esse hábito, é cultural, não adianta ter só uma lei. A gente precisa mudar a nossa cultura enquanto professores. Muito bom, com essa provocação então a gente encerra o Conexão. O papo tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vou colocar rapidamente na tela para você o site do todospellaeducação.org.br, onde você pode saber tudo aí sobre esse movimento tão importante que busca a melhoria da nossa educação brasileira. Tá certo? Tá aí na tela para você. Então, obrigado aos três pela presença aqui comigo hoje no Conexão, por esse papo tão gostoso. A gente volta então a se encontrar amanhã ao vivo às 2h30 da tarde. Como sempre, eu espero você. Até lá.